Queremos dar um bom dia e saudar a todos os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai ler um versículo apenas. Versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Vamos orar? Estamos como igreja reunidos com o teu povo para bendizer o teu nome nesta manhã, para exaltar o teu nome, para te cultuar, para te adorar. Não nos permitas que este objetivo maior do ajuntamento do teu povo seja perdido de vista. Pelo contrário, que de fato teu povo esteja com os olhos erguidos para Jesus, para o Cordeiro de Deus, Cordeiro que salva, que perdoa, que transforma, que é a cabeça da igreja. Somente nele nós nos reunimos para te adorar, em nenhum outro. Estamos aqui por causa dele e queremos reconhecer toda a nossa necessidade, toda a nossa precisão desse Cordeiro, desse Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o centro do nosso culto. Não estamos aqui por causa de irmãos, de irmãs, de pastor, de grupo de louvor, mas unicamente por causa do nosso Senhor, que tanto fez e tanto faz na vida de cada irmão, cada irmã. Em nome desse Senhor a gente ora. Amém. Tão pequenininho o versículo, né? Não é pequeno? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Talvez a gente possa até perguntar como que um versículozinho, não sei nem se há o diminutivo da palavra versículo, mas como que um versículozinho desse aqui que a gente acabou de ler pode nos ensinar alguma coisa? O senhor podia ter lido, era um capítulo inteiro, pastor, né? Mas a gente aprende com pequenas coisas, não é verdade? Com 8 anos a gente já começa a aprender com algumas coisas pequenas. Você sabe que a gente aprende coisas quando a gente é criança, não é? Com 8 anos a gente aprende a não falar nada do que o pai fala. Conhece a história, né? O pai pode falar, mas você não pode falar, né? E quando a gente chega na adolescência, que parece que a gente aprendeu a arrumar o quarto da gente quando o quarto está perfeito, né? Aos nossos olhos, a mãe chega e diz assim: arruma o quarto, menino, né? E aí a gente aprende que estava tudo desarrumado. Quando chega aos 20 e tantos anos, a gente aprende que
se pode fazer num instante algo que vai durar e vai dar dor de cabeça para a vida inteira, né? Cuidado aí, jovens em fase de namoro, não é? Quando a gente vai chegando nos 30 anos, a gente aprende que se a gente ficar de boca fechada, a gente comete menos erros, né? Vai chegando aos 30 anos, a gente aprende isso, né? A boca fechada, a gente comete menos erros. Quando passa dos 30 anos, 38 anos, vai chegando nos 40, a gente aprende coisas pequenas. Por exemplo, a gente aprende que a época que a gente precisa realmente de férias é justamente quando a gente acaba de voltar delas, né? A gente volta das férias e diz assim, puxa vida, era tão bom se a gente pudesse estar tirando férias agora de novo, né? E quando chega aos 50 anos, por exemplo, a gente vai aprender que os nossos filhos e os nossos pais são os melhores aliados, os avós são os melhores aliados dos netos, não é assim? E por aí vai. Quando passa dos 55, a gente aprende uma outra liçãozinha pequenininha, que é impossível tirar férias sem engordar pelo menos 5 quilos. Toda vez que eu tiro férias, eu tenho essa impressão de que as minhas roupas já ficaram apertadas demais, né? E com 60 anos em diante, o que a gente aprende nessa vida? A gente aprende que a gente não pode mudar o que passou, né? A partir dos 60 anos. Quem tem 60 anos aqui, levanta a mão. 60 anos. 60 para cima. Quem tem? Opa, para mim não tinha ninguém, né? Com 60 anos a gente aprende isso, que a gente não pode mudar o que já passou, mas que a gente pode deixar para lá, não é verdade? Pode deixar para lá, vamos deixar para lá. E quando chega aos 72 anos, a gente aprende que quando as coisas vão de mal a pior, eu não tenho que ir com elas. Elas podem ir e eu fico. É assim? Com 70 anos tem esse ensinamento. E com 80 anos, o que a gente aprende? São coisas pequenas da vida. A gente aprende que envelhecer é tão importante quanto queijo, não é? Quanto queijo. Queijo, quanto mais velho, mais gostoso. Digo os franceses, os italianos, né? Não é só vinho, não, queijo também. Pastor, e depois dos 90? Quais são as coisas pequenas que a gente pode aprender? Depois dos 90, as coisas pequenas que a gente pode aprender é que a gente tem muito a aprender ainda, não é? Mesmo depois dos 90, a vida tem sempre... É como o texto que a gente leu, é pequenininho, mas a gente tem muito a aprender nele. Quando Paulo diz assim, bendito seja o Deus, bendito. Quando Paulo diz assim, dizer bem de Deus, falar bem de Deus, exaltar esse Deus, magnificar esse Deus. Será que a gente aprende com este versículo tão pequeno na Bíblia? Conta-se a história de um velho analfabeto, que esse homem tinha uma vida de oração, de fervor, uma vida de oração que todas as pessoas que o conheciam sabiam que aquele homem era um homem de oração. Certa vez um vizinho o chamou e perguntou-lhe, por que você ora com tanto carinho, com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se nem
ao menos sabe ler? O vizinho perguntou a esse velho cristão de oração. O crente velho respondeu: grande vizinho, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? O vizinho lhe indagou, admirado. E aquele crente velho, analfabeto, humilde, explicou: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? O vizinho respondeu: pela letra, é claro. E quando o Senhor admira uma joia, como é que se informa sobre a sua autoria? O vizinho respondeu: pela marca do ourives, é claro. E aí aquele crente velho, analfabeto, humilde, sorriu e acrescentou para o vizinho: quando ouves passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Aí o vizinho respondeu: pelos rastros. Então o velho, analfabeto, humilde, convidou o vizinho para fora da sua casa, mostrou-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercado por multidão de estrelas, e exclamou para o seu vizinho, dizendo: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser homens que fizeram. Deus mesmo, sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais das mais variadas formas. De manhã, falava o vizinho analfabeto, humilde, crente, homem de uma oração. De manhã, a manhã calma, a manhã silenciosa, ou o calor do sol que aquece os seres, ou a chuva que molha a relva, corre nos leitos dos rios e refresca as areias quentes das praias solitárias. Aquele vizinho de oração dizia: os sinais de Deus estão nas pastagens verdes que alimentam o gado, na vida teimosa do sertão, esturricado pelo calor escaldante dos verões. Podemos encontrar os sinais de Deus nos campos floridos de todos os continentes, e no canto alegre do pássaro que desperta o dia. Aquele vizinho dizia: os sinais de Deus também são visíveis nas noites bordadas de estrelas, nas tempestades que limpam a atmosfera com os raios purificadores. Aquele vizinho humilde, crente, analfabeto, dizia: vale lembrar que as obras feitas pelos homens são assinadas para que não se confunda o autor. Já as obras de Deus não trazem sua assinatura pelo simples fato de que só Ele é capaz de fazê-las, ninguém mais. É por essa razão que Deus não precisa colocar o seu nome em nenhuma etiqueta, em nenhuma campina, em nenhuma praia, em nenhum céu, em nenhum animal. E aquele homem crente, humilde, analfabeto, dizia, partindo do princípio de que não há obra sem autoria, tudo o que não é do homem só pode ser obra de Deus. Ele conclui o diálogo. Eu pensei numa frase de um francês, de um poeta francês, que dizia: Deus é o invisível evidente. Deus é o invisível evidente. Texto que a gente acabou de ler.
versículo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo estava na cidade de Filipos quando ele escreve essa epístola aos Coríntios. Apesar da gente chamar de segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é a segunda. Paulo escreveu uma outra, mas que a gente não tem registro onde foi parar. Se você quiser dar uma olhadinha lá em 2 Coríntios 2:4, você vai ver que Paulo escreveu uma outra carta, mas que a igreja não tem propriedade desta carta, não é? Paulo, ele inicia sua carta com a saudação costumeira, versículo 1 e 2 do capítulo 1. E logo após esta saudação, o apóstolo Paulo, ele começa a palavra no versículo 3, dizendo assim: bendito seja o Deus. Essa expressão é um louvor jubiloso. A expressão grega é eulogeo, que significa bendito. É uma forma judaica de louvor, reconhecendo Deus como a fonte de todas as bênçãos. É uma forma até que litúrgica, que era pronunciada pelo povo no Antigo Testamento. Se você olhar a sua Bíblia, no Salmo 41, versículo 13, diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Salmo 72, versículo 19, diz: bendito para sempre. Salmo 89, versículo 52, diz: bendito seja o Senhor para sempre. Salmo 106, versículo 48, diz: bendito seja o Senhor. Essa forma era uma forma do povo judeu bendizer a Deus. Era uma espécie de uma expressão de louvor, onde eles começavam a adoração. É como se o presbítero Levi estivesse hoje aqui à frente, e a primeira palavra do presbítero Levi fosse: bendito seja o Deus. Mas seria mais ou menos isso, seria uma expressão inicial de culto. E Paulo, ele vai justamente depois da saudação, vai expressar um hino de louvor, quando ele diz: bendito seja o Deus. Jesus também fez isso. Se você for lá em Lucas 1,68, na época de Jesus, também você vai ver o evangelista Lucas dizendo: bendito seja o Senhor. Expressão muito conhecida entre os judeus, e agora Paulo introduz a mesma entre os gentios. Bendito seja Deus. É uma expressão que se encontra na voz passiva, e ela sempre sugere um agente, ou seja, alguém que o faça. Neste caso, a comunidade cristã, juntamente com Paulo, devia dizer: bendito seja Deus. Bendiga a Deus, diga bem dele. É interessante que, ao invés de Paulo começar essa carta, a sua segunda carta aos Coríntios, falando dos problemas da vida, e se a gente for ver, essa carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, é uma carta que está recheada de dor, de sofrimento, de angústia de um pastor, Paulo, em relação à igreja que ele cuidou, que ele fundou. Mas ainda assim, Paulo não se detém ao sofrimento, à angústia, à dor que aquela igreja havia causado nele. A ideia do texto é que, ao invés de Paulo se deter e se ater à dor e ao sofrimento que ele estava vivenciando como apóstolo, ele enfatiza
a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. Quando ele diz: bendito seja Deus. Paulo, ele não podia cantar acerca das circunstâncias, porque as circunstâncias que ele estava enfrentando eram circunstâncias de dor, de lamento, de sofrimento pela igreja. Mas ele podia exaltar aquele que estava acima e no controle das circunstâncias. Por isso que ele diz: bendito seja Deus. Talvez essa é uma das grandes lições para a gente. Não churumingar e não reclamar situações ou circunstâncias que nos fazem sofrer ou nos trazem dor, mas cantar que o nome do nosso Deus deve ser bendito. Acho que é uma das grandes lições. Você que está me ouvindo, né? Para de cantar a dor, se é que a dor pode ser cantada. Para de falar do sofrimento, da tristeza, do amargo. E comece a cantar que o nome de Deus deve ser bendito. Daí, Paulo, ele faz 3 declarações distintas acerca de Deus. O apóstolo nos dá 3 motivos para bendizer a Deus, que é a exposição da nossa meditação nesta manhã. Por que o nome de Deus deve ser bendito? Vamos dar uma olhadinha no próprio texto? Primeiro, Paulo vai dizer que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está aí no texto? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, por que eu devo bendizer a Deus? Porque Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não entendi, pastor. Pois é. Jesus Cristo é aquele que Deus preparou antes de todas as coisas, antes mesmo de que houvesse pecado. Deus preparou o seu Filho na eternidade para que pudesse vir redimir a mim e a você. Vocês estão entendendo por que Paulo está dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele está dizendo que se Deus não fosse Pai de Jesus, Ele não teria vindo. E se Ele não tivesse vindo, nós estaríamos ainda debaixo dos nossos pecados, da condenação divina. O Filho, a teologia diz que o Filho é eternamente gerado do Pai. Ou seja, não teve um dia que Deus, feito uma mulher que fica 9 meses grávida e depois vem um filho. Não foi assim. Depois de 9 meses Deus fez Jesus. Não. A ideia de Jesus ser filho é que ele é eternamente gerado. O Deus Pai se relaciona com o Deus Filho. O Deus Pai criou todas as coisas, planejou todas as coisas e tomou o Filho para enviar o Filho morrer por nós. É a ideia aqui. Deus, o Pai, na eternidade, preparou o Filho para redimir a mim e você. E aí a gente começa a entender que o nome de Deus deve ser bendito.
A segunda declaração de Paulo, ou o segundo motivo para bendizer o nosso Deus, ele diz assim: Pai de misericórdias. Além de Deus ser o Pai de Jesus Cristo, Jesus Cristo nasceu de Deus nesta relação desde a eternidade para vir morrer por mim e por você. Deus não é só o Pai de Jesus Cristo, Ele é o Pai de misericórdias. Pai de misericórdias não significa apenas Pai misericordioso. É importante a gente entender isso. Mas a ideia é que Deus, Ele é a fonte inesgotável de todas as misericórdias que os crentes são e serão objeto. A ideia é que Deus é a fonte das misericórdias. A misericórdia, ela é um atributo moral de Deus, que o leva a não dar ao pecador o que ele merece. Merecemos o seu castigo, mas Ele dá sua graça. Todas as misericórdias têm sua origem em Deus, e só podem ser recebidas dEle. Eu queria que você pensasse muito nisso. Nunca ore assim: Senhor, se eu merecer, porque Deus vai baixar tua saia ou tua calça, vai virar a tua padaria para cima e vai dar umas palmadas, dizer: você não aprende nunca, menino, você não merece absolutamente coisa nenhuma, você não merece. Tudo que você tem foi eu que te dei. E aquilo que você deveria ter, que eu deveria te dar, porque você é um filho pecador, anda em caminhos distantes de mim, eu te poupo porque eu sou misericordioso. Preciso dizer mais alguma coisa ou não? Hein? Estão entendendo o que é misericórdia? Deus diz assim: tudo que eu tenho foi eu que dou, foi eu que te dei. Tudo que você tem. Pensa assim: material ou espiritual, tudo que você tem foi eu que te dei. É o Pai da misericórdia. E tudo que você deveria ter, ou seja, umas boas lapadas, surras, castigos, eu não te faço, porque eu sou o Pai de misericórdia. Nesse sentido, não tenha Deus como um carrasco, não tenha Deus como um ser vingativo, não tenha Deus como um ser revanchista, porque Ele é o quê? Hein? Vamos corrigir isso? Ele é o Pai da misericórdia. Vocês estão entendendo porque Paulo começa a carta, a sua segunda carta aos Coríntios, dizendo isso? Que Deus é o quê? Pai da misericórdia. Eu queria que você olhasse para você, olhe para você, veja, talvez você botou a roupa e nem viu que cor a roupa que você está hoje. Olhe para você, ouviu? Eu já olhei para mim, essa camisa eu ganhei no meu aniversário pelo Ministério de Surdos, aí eu vesti ela hoje para mostrar, tá certo? Presente. Olha para você. E diga assim: é pura misericórdia. Pura misericórdia.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia ela fala da riqueza das misericórdias de Deus. Salmo 5, versículo 7, 69 e 16. Fala da terna misericórdia de Deus, Tiago 5,11. Fala da grandeza da misericórdia, Números 14, 19. Fala da multidão das misericórdias, Salmo 51, versículo 1. Misericórdia é o amor de Deus que busca, que se estende em direção e que transforma o pecador. Essa ideia aqui da misericórdia é uma ideia que a gente precisa falar da misericórdia. Essa expressão Pai de misericórdia não é uma misericórdia estática. Eu me lembrei do hino. Eu perdido pecador, lá, 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 lá. Alguém continua aí? Que eu não lembro mais a letra, só sei que tem assim. Eu perdi. Vai. Aí, pode parar. A ideia da misericórdia não é uma coisa estática. É uma coisa que vai ao encontro. Não sou eu que estou dizendo. É a expressão no original grego que dá esse sentido. Pai da misericórdia é aquele ser que busca a gente para dizer assim: ei, pecador, sou seu pai. Foi ao teu encontro como perdido pecador. É a ideia da misericórdia. Pai da misericórdia. Misericórdia dinâmica, que vai ao encontro, que pega lá, que saqueia do inferno, que tira a sujeira daqui, tira a sujeira dali, faz um novo homem, faz uma nova mulher, faz uma nova vida. Esse Pai da misericórdia. E por fim, nosso horário está bem avançado. O texto fala de um outro motivo pelo qual Paulo diz que Deus deve ser bendito. Primeiro, por ser pai de Jesus. Segundo, por ser o quê? Pai de misericórdia. E em terceiro, Deus de toda o quê? Consolação. Não há consolação verdadeira, profunda e eterna, a não ser em Deus. Presta bem atenção nisso. Dele emana toda sorte de consolo para a minha vida e para a sua vida. Presta atenção nisso. Somente em Deus nossa alma encontra abrigo. Você entendeu o que significa Deus ser o nosso abrigo, ser o nosso refúgio? Só Ele é a cidade refúgio do nosso coração. Fora dele prevalece a tempestade, o caos, a angústia, o sofrimento, a dor que inquieta, que perturba. Somente em Deus você tem consolo. É isso que Paulo está dizendo. Ele é o Deus de toda consolação. Toda consolação significa que Deus está sempre pronto a consolar as pessoas que chamam por Ele. Sejam quais forem as dificuldades, as tribulações, Deus
prova estar perto de seus filhos e Ele os tranquiliza com o seu apoio envolvente que a tudo abarca. Talvez agora a gente possa encontrar resposta para um grande questionamento. Nos momentos de dor, onde encontrar o conforto? O Deus de toda consolação pode nos impedir de vivenciarmos uma vida de profunda angústia, lamento, tristezas. Ele é aquele que, por mais fundo que seja o vale, Ele traz conforto lá dentro. É assim que a gente está lendo aqui. Existem problemas além dos limites. Eu sei, você sabe disso. Existem feridas que precisam de algo mais, além das palavras. Eu e você sabemos disso. E daí a gente precisar de alguém que caminhe ao nosso lado. Sabe como que é o nome dessa expressão? Consolação? Vocês vão rir de mim agora. A expressão grega para consolação é parakletos. É a mesma expressão que Jesus usou quando ele se referiu ao Espírito Santo lá em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, aí ele usou a expressão parácletos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pensa comigo. E aí Paulo diz que Deus, Ele é Deus de toda consolação, é o Deus de todo paracletos, é o Deus que consola ou conforta, é o Deus que encoraja, é o Deus que reanima, é aquele que revive, é aquele que intercede ao nosso favor como um defensor. Pensar em Deus como o meu consolador, aquele que me consola, que conforta, que encoraja, que reanima, que faz a esperança reviver, que intercede por mim. Deus é esse ser. Essa expressão consolação, existem teses e mais teses na segunda carta de Paulo aos Coríntios que trabalha esse tema do Deus Consolador, que o grande tema de 2 Coríntios é o consolo. Você pode ver isso. Você pode ver que essa carta de 2 Coríntios é uma carta de profunda dor do coração do apóstolo, mas é a carta onde essa palavra consolação, ela dá um banho, e aí a gente entende claramente isso, que em meio a toda dor e todo sofrimento, o nosso Deus é o Deus da consolação. Daí eu quero apenas fazer algumas aplicações para a gente concluir. Primeiro, que na vida cristã há diversas tribulações. Você sabe do que eu estou falando. Que eu quero te dizer que em Deus há muito mais encorajamento do que tribulações. Creia nisso. Temos um Deus que é o Pai das misericórdias, Deus de todo encorajamento. É Ele que está pronto para te fazer enfrentar todas as adversidades e sofrimento desta vida. Que Deus nos abençoe ricamente.